Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Investigação Criminal. Eu sou Carla Albuquerque e tenho a honra de ter aqui conosco hoje o perito Danilo Pelege. A honra é toda minha, Carla. Muito obrigado, viu, pelo convite. Muito obrigada, Danilo. E saiba que as pessoas que assistem esse canal são apaixonadas pelo trabalho que vocês fazem, o trabalho Obrigado. da perícia, porque a gente fala de ciência, né? Com certeza. E é importantíssimo, quando nós temos uma cena de crime, explicar e valorizar o trabalho que os peritos efetuam. Mas conta pra gente, Danilo, como é que você entrou nesse mundo da perícia? Eu sempre gostei, né, dessa parte investigativa, policial, né? E, na verdade, eu fui professor de escola pública há mais de 10 anos, né? Fui professor de química e quando a minha esposa engravidou, né, da minha primeira filha, eu fui convidado a me retirar do estado, porque existia uma duzentena. Era assim, duzentena. Você fica 200 dias sem receber, trabalhando, né? Ou dispensado. Ou seja, não tem lógica, né? Que a pessoa vai ficar 200 dias sem receber um salário. E nisso eu não estava com a minha formação completa ainda em química e eu queria trabalhar em laboratório. Mas com a minha esposa grávida eu falei, o que tiver eu vou. E eu fui ser vigilante, fui ser, na verdade, inicialmente operador de monitoramento de câmeras lá em Alphaville, onde que o Empate foi fundado, né? Onde que está instalado hoje. E ali eu fui prestar alguns trabalhos para a delegacia. Aí conheci um delegado maravilhoso, o Dr. Palermo, pessoa incrível, que abriu meus olhos e falou, em vez de você focar em concurso público, vai para a perícia particular, para assistência técnica, né? Para a perícia judicial. E eu só via maluco quando eu pesquisava peritos particulares, peritos judiciais. Então eu peguei um pouco de ranço no começo, falei, não, ninguém tem o perfil que eu gostaria, né? Então tive que ali iniciar o caminho das pedras. Mas até nisso, até chegar nesse nível de me tornar perito, eu fui professor das escolas técnicas também, do Centro Paula Souza em São Paulo, e ali eu fiz meu primeiro projeto, o ETEC Forense. Né? Fundei em 2013, aproximadamente 2014. Ou seja, você já está nessa jornada há bastante tempo. Sim, principalmente já vai fazer uns 10 anos. Professor, ensinando também os profissionais que estão vindo aí para o mercado. Sim, ensinando perícia eu já estou há 10 anos. Como professor, há uns 15 anos praticamente. 15 anos? 15 anos. E a sua área é química? Isso, eu sou formado inicialmente em química. Olha só. A gente loucura, adora né? Química. Hã? É a melhor matéria, né, que tem hoje. É a melhor matéria que existe. É cheio de carbono, né? É, cheio de carbonos. É o problema do carbono, né? É isso mesmo. E eu digo assim, minha área é a área de humanas. Sim. Viu, Danilo? Né? Mas assim, eu sofri com a química. Mas eu dei graças a Deus quando ela foi embora da minha vida, na fase da faculdade. Ela não passou da melhor forma, eu acredito. Não, mas aqui a gente brinca, né? Fala, Sim. eu não tenho que estudar química, mas a química está em absolutamente tudo. 100%. Tudo tem química, 100%. Né? 100%. E aí, o que te fez vir para o lado, vamos dizer, empresarial? Porque muitas pessoas ficam seduzidas a irem para a polícia técnico-científica, a se tornarem servidores públicos. O que fez você balançar mais para o lado de cá? Na verdade, hoje, a cada 100 alunos que vêm para eu formar, 100 vêm pensando que vai se tornar um perito criminal ou que vai poder trabalhar na polícia. Então, eu mostro um outro caminho que não necessita de você. A própria lei diz, né, o artigo 156 do CPC diz que o juiz será ouvido por perito. Então, a lei já diz que esse perito não é um perito concursado, ele vai trabalhar no fórum, né, ou assistente técnico, que é um perito particular. Isso. Então, 99% para mais das pessoas hoje acredita que só pode ser perito na polícia. E eu provo que não. Né? Isso diante da legislação. E, infelizmente, poucas pessoas sabem que pode contratar um perito ou até mesmo poucos juízes conhecem peritos para nomear. Fato este que existem, acho que foi em 2022, 2023, foram 83 milhões de processos. E uma boa porcentagem não teve perícia. Não teve perícia? Não teve perícia. Danilo, qualquer pessoa pode ser perito ou perita? Vamos lá. Existe um perfil. Hoje, antes eu falava que qualquer um poderia ser perito. Hoje eu já tenho certeza que não. A pessoa primeiro ela tem que querer ser perito.
Porque eu até brinco com os meus alunos, né, que eu falo, hoje nós temos uniforme, nós temos distintivo próprio da nossa instituição, tudo regulamentado pelo nosso departamento jurídico. Eu falo, não adianta por fantasia de perito, que você não vai ser perito. Então, desculpa o termo, mas é sentar a bundinha na cadeira e estudar muito, tem que ler. Então, a pessoa que ela é preguiçosa, que ela não gosta de estudar, ela não tem já perfil para se tornar perito. Porém, a pessoa que tem muita vontade e ela não tem o costume de estudar, ela pode se tornar um perito, uma perita, né, até de boa qualidade, mas isso vai ter um bom trabalho a ser realizado. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que ela é bem pertinente e interessante aqui. Quando a gente fala da questão da perícia, vamos pegar aqui a Polícia Técnico-Científica, né? Perfeito. Ela vai trabalhar auxiliando a autoridade policial. Isso mesmo. Certo? Então, por exemplo, a gente tem uma cena de crime. Digamos que aqui fosse nessa mesma cena de crime. Certo. Inclusive está cheia de digitais aqui, Cheio eu de já digital, analisei. um monte de coisa, né? Pode, sei lá, o que pode ter mais aqui. Enfim, o delegado vai chamar, vai requisitar a perícia vai chegar, vai recolher, né, as digitais, vai recolher DNA, vai tirar Perfeito. fotografia. Tudo isso vai ser encaminhado lá para a Polícia Técnico-Científica e, enfim, esses vestígios serão analisados. Perfeito. Correto? Como que funciona na questão do assistente técnico? Porque muitas vezes, e a gente já viu aqui vários casos, né, infelizmente, de injustiças. Sim. Pessoas que não cometeram um crime e que são colocadas em cenas de crime. Uhum. Né? E muitos peritos reclamam porque eles não têm o mesmo acesso que um perito da Polícia Técnico-Científica tem. Então, mas vamos desvendar o que é verdade, o que é mentira. Certo. Então, todo o material que a Polícia Técnico-Científica, você foi contratado. Perfeito. Tá? Você é o assistente técnico. Uhum. E você vai fazer a checagem daquelas informações. Sim. Vocês têm acesso a tudo ou Sim, não? hoje tudo que eu preciso analisar, eu solicito em juízo e sempre é liberado. Dificilmente há uma impugnação de um pedido que eu faço, né? Então, para eu responder quesitos, para eu dar o suporte necessário para a pessoa que me contratou, como perito particular, eu vou ter que analisar os vestígios. O único problema que eu vejo, que na verdade não é um problema gigantesco para mim, é que eu não estou naquele exato momento que o perito oficial está. Na maioria das vezes. Naquela cena do crime, né? Na maioria das vezes. Às vezes é possível a gente estar ali, pelo menos, quando é um cliente do advogado que acabou de nos contratar e é urgente. Eu já cheguei caso de chegar na cena do crime. Junto. Né? Na verdade, eu estava atrás da fita zebrada, que eu sempre recomendo, até a perícia terminar o trabalho. Então, eu fiz uma supervisão. Né? Eu fiz uma análise superficial, visual, né? E após a perícia oficial sair, eu adentrei ao local e eu encontrei diversos vestígios, diversos. Mas isso eu não caracterizo que é uma incompetência do profissional. No meu ponto de vista, é uma incompetência do sistema que não dá subsídio para o perito trabalhar. Então, enquanto eu pego, vamos colocar 3, 4 casos aí por semana, geralmente, é um perito, ele pega 16 por plantão. Então, ele tem que ser um super-herói, né? Então ele tem que estar brigando ali contra o sistema, né, de forma indireta, fazendo o melhor que ele pode. Só que, infelizmente, ele não tem tempo para estudar o processo, para estudar o vestígio. Então, por isso que muitos vestígios acabam passando despercebido. Mas, do meu ponto de vista, não é culpa dos peritos, não. É culpa do sistema. Mas, por exemplo, digamos que o perito, né, da Polícia Técnico-Científica levou essa caneca. Perfeito. Ela tem, aqui tem a minha digital, vai ter, sei lá, minha saliva, tem meu DNA. Então, ela é ensacada, né? E ela é levada e lá eles vão recolher as digitais, vão recolher o DNA. Você depois pode ter acesso a essa caneca? Sim, sim. Eu já tive acessos, inclusive, não muito bom. a só vamos materiais desmistificando. Físicos, como também químicos. Eu sou químico, eu já fiz coleta, por exemplo, dentro do IC, no interior de São Paulo, de etanol. Aí foi engraçado que quando eu cheguei, isso aí já tem um bom tempo, já acho que tem mais de 5 anos, o perito criminal, o diretor lá do local, ele falou, nossa, eu nunca vi na minha vida um perito particular vindo coletar qualquer coisa aqui. Até ele ficou, será que pode? Não pode? Eu falei, pode, doutor, está na legislação aqui, eu posso, é o contraditório. Eu tenho autonomia para coletar e para analisar, fazer uma contraprova.
Então, porque às vezes deu positivo lá e deu ruim para o meu cliente. Eu tenho autonomia, nesse caso eu tenho que ser químico, né, que é uma substância química controlada, que é etanol. Eu tenho que ter o meu CRQ ativo, que é o meu conselho de classe, isso está previsto em lei também, e aí elaborar o meu parecer técnico, né, contradizendo ou às vezes até sustentando, porque às vezes a perícia pode dar bom também, né, para o nosso cliente. E quando a gente, por exemplo, vamos chegar na parte da química que é muito boa. Quando a gente fala, por exemplo, de entorpecentes, Certo. quem vai analisar aquilo são químicos, correto? Isso, químico ou farmacêutico também pode analisar. Porque a gente está falando ali de, enfim, a gente, sei lá, o perito ele precisa checar se aquele pó branco é cocaína Isso mesmo. ou se é algum determinado remédio. Então, quem vai fazer a perícia ali é um perito que é um químico ou Isso. um bioquímico, correto? Correto. E você também pode ter acesso àquele mesmo material. Sim, sim. Sempre eu tenho acesso aos materiais. É uma vez ou outra que é assim, quando nós vamos pedir o vestígio, ele ou desapareceu, Desapareceu. ou não Estranho. existe mais, ou acabou a amostra, né, que nem num caso de toxicológico mesmo, o motorista ali estava foi demitido porque deu positivo para cocaína, e eu fui fazer uma perícia judicial, no caso eu fui nomeado pelo juiz. Então, eu sendo nomeado pelo juiz, eu sou um perito praticamente oficial do Tribunal de Justiça, não sou oficial da polícia, mas eu tenho toda a autonomia para adentrar o local que foi feita a análise, como eu sempre faço, fotografar o local por todo, analisar todos os equipamentos que foram necessários para realizar aquela amostra. Entendi. E, Danilo, ao longo aí da sua carreira, você já deve ter analisado muitas provas, Algumas. muitos vestígios. Me conta, qual é o percentual que, quando você analisa, bate corretamente com aquilo que já está nos autos? Nossa, porcentagem baixíssima, porque Jura? na maioria das vezes, quando nós vamos analisar os fatos, é totalmente divergente, né? Então, acaba sendo, algumas vezes, até um problema para o contratante. Então, algumas vezes eu já mostro, falo, infelizmente não tem aqui o que mostrar para te defender, porque todas as provas estão te incriminando, mas provas específicas como DNA, né, como toxicológico, entre outras questões, tá? Mas tudo é contraditório, no meu ponto de vista. Tudo é possível contradizer tecnicamente de forma justa e verdadeira. Né? Não sou a favor de tentar defender a pessoa que é um criminoso até o último, mostrando que ele é santo. Tá? Isso daí eu sou totalmente contra. Sou a favor de mostrar a verdade. E para mostrar a verdade tem que usar ciências, né? Detalhadamente. E quando você recebe, né, o chamado do teu cliente, na grande maioria das vezes, teu cliente é um advogado. Sim, hoje na maior porcentagem, acredito que uns 90% E são tem advogados. algum tipo de caso que você não aceitaria? Falo, não, com isso aqui eu não quero me envolver. Há vários eu já não aceitei, né? Principalmente quando envolve pedofilia, né? Para defender ali já está nítido, né? Eu faço uma prévia hoje. Antigamente o que vinha eu pegava e alguns eu tinha que descartar e devolver dinheiro. Então hoje eu faço uma prévia, né? Cobro por uma prévia que eu vou analisar e vejo se é viável e se eu posso também fazer aquele trabalho. Porque hoje, devido ao fluxo que nós temos também, a gente acaba tendo que selecionar alguns trabalhos. Então eu analiso antes e já dou uma prévia para o advogado. Falo, não compensa, no meu ponto de vista, ou eu recomendo um colega para fazer o serviço também. E quando a gente fala, né, de uma perícia, principalmente de uma cena de crime, vamos colocar Sim. aqui um crime violento, o quão trabalhoso é isso para vocês? Como você muito bem disse aqui, vocês, na maioria das vezes, não têm aquele acesso, né, inicial, àquela Inicial. cena do crime. Isso mesmo. Quando vocês chegam, e vocês podem ter acesso ao local onde aconteceu, Sim. muitos vestígios podem ter se perdido, pessoas já mexeram na cena do crime. A gente sabe que os peritos reclamam muito, porque, enfim, essa perícia pode estar contaminada ou ficar viciada. Isso mesmo. Como é que. Explica para as pessoas entenderem, Danilo, quão trabalhoso é fazer uma perícia de uma cena de crime? Realmente, é um trabalho, no meu ponto de vista, diferenciado do que um trabalho civil ou trabalhista, né? E hoje, realmente, a gente pegou uma demanda muito forte na parte criminal, né? Hoje eu também trabalho em defesa de policiais militares, né? Principalmente do estado de São Paulo, entre outros estados também.
E até falando do criminal do TJM, a complexidade é um pouquinho maior ainda, né? Porque existe até então o indúbio pro réu. Para o Sim, policial, não. Né? Na dúvida, que prenda o policial. Né? Então, é uma missão que nós temos de levantar o máximo de informações possíveis, o máximo de vestígios, e na maior porcentagem das vezes, é um trabalho diferenciado que eu faço, que é não trabalhar com foto, só com fotos. Sim, fotos ajuda a complementar, mas é ir até o local. Né? Quando nós fazemos o trabalho em loco, o resultado ele é totalmente diferente. Né? entendi. Quando a gente chega no local, analisa as metragens, as dimensões, o estudo metrológico, o resultado ele vem totalmente diferente. Eu vou abrir a maleta do Danilo. Posso abrir? Já deixei Pode, minhas fica à digitais vontade. agora? Já, Ele vai me investigar. Agora acabou, já era. maravilha. Olha essa. É muita tranqueira também que eu coloco, tá? Tem gente que pensa Gente, que não parece a serve minha para nada, bolsa. mas tem muitas coisas aí, acredito que 99% é útil, né? Talvez um chaveirinho que tem ali não é útil, não, mas o resto, né? Muitas Gente, coisas que eu mesmo montei essa minha maleta, né? Com elementos que eu uso no dia a dia, às vezes pinça, né? Pelo amor de Deus, nunca para pegar um projétil, que eu já vi peritos fazendo isso, mas não pode. Né? Pinças. Esse aqui é um espelho bem interessante quando eu vou fazer perícia veicular. Né? Eu porque também você pode ir utilizo. para lugares onde ninguém. Isso, É difícil de você enxergar, difícil né? de acessar. O lacre que não pode faltar nunca, então eu tenho vários lacres aqui. Um alicate, A né? Sempre caneta, porque tem que escrever, né, caneta, gente? né? Tem que ter sobrando aqui caneta, né? Lupa, uma lupa para ampliar, uma trena, que é um dos elementos que eu mais utilizo aqui Para em cenas, medição. né? E aqui o que eu utilizei lá na cena foi essa outra maletinha dentro dessa maletona, né? Que é um kit de impressão digital. Esses aqui não, esse aqui é para analisar sangue oculto. Tá. Mas esse aqui é um pincel e aqui eu tenho pós-reveladores, né? Tem de cores diferentes, porque vai depender da superfície. superfície. Uma superfície escura, eu uso um pó mais claro, uma superfície clara, eu uso pó escuro. Então, utilizando um pó, na verdade, eu utilizei, não foi esse pó aqui, né? Foi um outro pó que um amigo meu, perito criminal, fez, perito lá do Rio de Posso Janeiro, pegar? o Rômulo Claro, fica à vontade. E só E suja aí. bastante. Não, tudo. E esse pó que eles chamam de pó revelador, é Isso. isso? Ele é o quê? Ele é um pó, vamos dizer, lembra carvão triturado. Sabe aquele pó de carvão que mancha bastante? Sim, Né? Só sim. que para ser um pó revelador, ele não pode manchar tanto, né? Porque a ideia dele é entrar em contato com a gordura da impressão digital. Que a gente tem Né? na nossa mão. Isso mesmo. Então, a polaridade, quimicamente falando, desse pó, ele entra em contato com as partículas, micropartículas de gordura da impressão digital e fica nítido e o resto cai. E aí você tem de diversas cores. É isso? Um é Isso. Esse aqui é preto. fluorescente até. Esse aqui eu vou estar estreando Olha! ele em breve. Olha só esse aqui, ó. Ai, é Olha essa cor que vermelho. bonita. É Lindo. vermelho, né? Bem interessante esse daqui. E um mínimo de pó eu já, ó, Ó, como caiu. suja, né? Ó, tá Ó, já vendo? vai dar uma impressão digital aqui. Esse daqui é para coletar, né, no local. Então, quando Aí nós é como se fosse uma acabamos fita adesiva, é isso? É que eu tenho a fita também, e o pessoal pensa que é durex, né? Mas não, é É um uma. outro tipo de durex, né? Lembra, né, aquela fita, né, transparente, mas Ela é ela é mais diferente. grossa, não é isso? Ela é mais grossa porque não pode ficar bolhas. Porque se ficar uma bolha bem em cima da digital que eu vou coletar, já estragou. E ela não fica bolha. Não fica bolha. Esse Gente, é daqui sensacional. excelente. E a gente pode usar isso para outras coisas? Pode. Mas ele deve custar uma fortuna, É que é né? caro, né? Para usar para prender um bannerzinho ali é um pouquinho mais caro. Não, para prender o banner, porque eu falei, gente, uma coisa que não deixa bolhas, né? É incrível isso. É ótimo. Gente, eu adoro essas coisas, né? Eu uso essa fita e uso esse daqui também. Se eu já ver ali, tiver nítido a impressão digital, eu já uso esse daqui que é bem mais prático. Aqui ele já tem o pozinho nele, é isso? Não, ele é para coletar mesmo, né? Eu já apliquei o pó, utilizando o pincel, ele já está ali e eu já consigo coletar aqui, ó. Você cola e você já vai Isso. retirar. E já vem para cá. E eu aí... já consigo identificar a impressão digital aqui, ó. E aí vamos lembrar que aí ele está fazendo isso, ele está filmando, Isso que mesmo, porque ele precisa fotografando. ter uma cadeia de custódia. Excelente. Porque senão daí o juiz vai perguntar, mas como é que essa digital saiu da onde, né? Verdade. E aí deixa eu te fazer uma pergunta que é uma questão que gera muita dúvida. Porque quando a gente está fazendo um vídeo, tá? Na cadeia de custódia, você precisa provar a data. Olha, que data é isso? Porque eu posso adulterar Sim. a data, vamos dizer aqui, do meu telefone, mexer.
no meu sistema operacional Uhum. para ficar um dia para frente, um dia para trás. Sim, O que que garante que ninguém entrou ali antes, entendeu? Como é feito isso? Porque eu lembro que no passado, sim. e é bem interessante, as pessoas até levavam O o jornal do jornal, eu fiz dia. isso já. Sim, Então, para fiz comprovar, muito não, isso. estamos aqui no dia tal, que tem a Isso. data e a Uhum. manchete. Para não dizer, não, então não poderia ser no dia anterior, porque esse jornal nem foi lançado. Sim, sim. Eu já fiz isso muito, né, no início. Hoje eu já faço a fotografia diretamente, mesmo a gente leva uma câmera profissional, na maioria das vezes, ou até mesmo com o celular. Eu já usei muito celular mesmo para fazer fotografia de local, onde foi encontrada a maior concentração de vestígios, e ele fica um rastro. Então, mesmo que eu altere esses dados, né, vou lá nas propriedades, faço uma alteração, vai gerar um rastro de modificação. Então, o perito consegue analisar essa modificação também. Então, por mais que eu não preciso nem falar, né? Eu às vezes recomendo, quando é uma investigação, né, alguém que vai fazer uma investigação, fala o seu nome completo, fala a data e a hora exata. Se Uhum. tiver de relógio, até mostra. Por mais que falar, pode ter sido alterado. É mais uma prova, né? E as informações vão ficar lá dentro dessa imagem, desse vídeo. E se caso alguém alterar, é possível analisar É, digitalmente. porque tudo, né, quando vai para frente, a gente já está aí na fase lá do júri, aí Sim, começa a guerra. Essa prova é válida, não é válida? Vamos isso desentranhar mesmo. dos autos, porque fica aquela briga, né, para invalidar Uhum. determinadas provas ou validar determinadas provas. E é importante, porque muitas pessoas perguntam: ah, por que, que aquela prova não entrou? Porque Sim. possivelmente eu teve um problema com a cadeia de custódia dela, que isso é Uhum. eu acho que talvez seja um dos maiores problemas da perícia, correto? Correto. Acho que posso dizer que acredito que mais de 90% é o maior problema que eu vejo, né? Participei recentemente de uma audiência e realmente os peritos federais, né, criminais, não sabiam explicar a cadeia de custódia, Não né? sabiam? Não sabiam explicar. Né? Tenho 4 pessoas como provas, né? Estão até aqui comigo também, que participaram e perguntas que eu falo meus alunos, o básico tem que saber que existe uma cadeia de custódia e quais são as etapas dessa cadeia de custódia, como a fixação, o isolamento, a preservação, até desde o momento da coleta até o seu descarte. Então existe um processo a ser seguido que infelizmente é o que eu falo, se peritos federais muitas vezes, tá? Não todos, claro, conheço peritos federais incríveis, mas nesse processo que eu estava, 3 não sabiam explicar o que era a cadeia de custódia, o que era uma fixação de um vestígio. E me conta uma coisa, quando você coletou tudo isso, né? Você estava aqui, a gente estava falando do roubo de Perfeito. joias aqui. Não tinha sido coletado pela polícia, Isso. pela perícia, enfim, que faz parte da nossa polícia técnico-científica. Esse material que você, como perito, coletou, ele vai poder fazer parte da investigação Sim, policial? sim, deve fazer parte hoje, inclusive, diante do provimento 188, né, da investigação defensiva, pegando também o lado do acusado, caso for contratado, é possível, sim, o advogado ele tem total autonomia de fazer a investigação defensiva ou até mesmo contratar um investigador particular para fazer isso. Essas provas que apresentarem ali, todas devem ser apresentadas para a delegacia de polícia. Dessa prova, inclusive, o delegado ele fez pouco caso, né? Fez? Sim, fez pouco caso, falou, não são peritos oficiais, né? Mas eu até falei, então, mas são peritos não oficiais que coletaram vestígios. Os oficiais não conseguiram coletar, né? Então é algo que infelizmente ainda tem, mas eu acredito que é por causa da cultura da polícia de não ter costume do trabalho do assistente técnico, então acha que esse trabalho, que esse vestígio, ele é descartável, mas não é. É um vestígio totalmente possível ser utilizado e pode ser utilizado em processo também. Não, e é interessante isso que você está falando, Danilo, porque assim, a gente discute muito, né? Eu converso bastante com vários delegados, delegadas, investigadores policiais, e todos eles, a sua maioria, dizem a maior arma da polícia é a informação. Isso mesmo. E a informação ela pode vir de diversas fontes, de diversos lugares. Sim, Então, se você estava lá, conseguiu coletar algo que não tinha sido coletado antes e que pode ajudar na solução daquele crime, sim. porque muitas vezes, né,
a, a gente sabe que a própria autoridade policial está ali sobrecarregada, são muitos casos, Sim, e fica, às vezes, muito tempo debruçado num determinado caso, que tem lá sabe, um beco sem saída, sim. e não receber a colaboração, mesmo que seja de um agente externo, não me Sim, parece uma coisa muito inteligente. com certeza, sem dúvida, né? Porque nós estamos ali que é para colaborar, não é para atrapalhar de forma alguma. E não é a primeira vez que isso aconteceu de levar provas, né? Encaminhar provas numa delegacia e o delegado descartar, né? Como aquele caso que eu mencionei que eu acabei de chegar na cena e os vestígios estavam lá, cadernos, caneta, vários outros elementos e o delegado não quis. Falei, está aqui, eu estou lacrando, estou gravando eles sendo lacrados, identificados, e eu posso mandar. Não, isso aí não é útil para nós. Mas isso foi solucionado, esse roubo? Esse roubo ainda não foi solucionado, porque essa impressão digital que nós coletamos, ela já estava em último processo já de decomposição. Então, os vestígios, tudo, né, que é matéria no universo se decompõe, inclusive uma impressão digital. E ela já estava em último processo. Nós conseguimos coletar e pegamos, acredito que uns 30% da impressão digital. Só que a quantidade, segundo a metodologia francesa que nós utilizamos, não é suficiente para provar o autor. Né? Entendi. Mas acredito que 80%, né, dessa situação ajudou, com certeza, a investigação. Né? Eu tenho um contato direto com o investigador foi mais solícito ainda do que o próprio delegado nesse caso. Né? Mas foi interessante porque realmente a visão que os operacionais tiveram, falou, cara, é incrível você poder ofertar esse trabalho para nós, Sim, né? Porque o cliente, obviamente, tem que pagar, né? Tem um custo para isso, para sim. realizar esse tipo de trabalho. Mas para complementar o trabalho da polícia é um outro lucro, né, que o caso acaba tendo, porque não é uma prova minha, não é uma prova do cliente, é uma prova da justiça, que vai ser apresentado isso posteriormente. E me conta uma coisa, Danilo, quando você vai para uma cena de crime, porque você vai como perito, Sim, para fazer, né, olhar, fazer essa coleta de vestígios também, como que é a equipe que te acompanha? Porque dependendo de uma cena de crime, você tem muitos tipos diferentes de vestígios. sim. No caso, hoje eu não trabalho sozinho já há um bom tempo, uns 4 anos já. Né? Eu larguei de mão de andar sozinho, percebi que junto a gente vai muito mais forte. Então eu comecei a formar pessoas, porque a dificuldade de encontrar um parceiro é gritante. É um parceiro bom que Imagino. está ali realmente para toda hora. Então, diante disso, eu comecei a formar, inclusive estou com 2 aqui, né, 2 formados para mim, meus pupilos, Uhum. né, os melhores peritos que eu tenho na instituição hoje e que colaboram ainda instruindo novos profissionais. Então, geralmente eu vou com umas 4, 5 pessoas. Então, enquanto eu estou, às vezes, fazendo uma ação, por exemplo, de coletar uma impressão digital com pó, outro está coletando outra impressão digital, analisando documentos, como eles estavam fazendo no dia, fotografando, filmando, coletando ali a oitiva das pessoas que estão na casa. Né? Eu também fiz coleta, obviamente autorizado, né, pelas pessoas, porque tinha dúvida das pessoas que estavam na casa, né, que trabalham ali. Então, eu coletei a impressão digital de todos, porque eu falei, eu não posso utilizar um banco, né, eu até posso solicitar isso em juízo, mas eu não posso utilizar o banco interno ali da polícia, né, com as informações das impressões digitais. Mas eu posso utilizar o meu conhecimento. Então, o que eu fiz? Eu coletei a impressão digital da solicitante, do marido, dos colaboradores, para confrontar com a impressão digital que eu coletei. E não bateu com nenhuma deles. Né, e começou a Entendi. bater com impressões digitais de terceiros que visitaram o imóvel. E quando a gente fala do sangue? Porque aí é um vestígio mais complicado, no Sim. sentido que até você tem aqui equipamento suficiente para verificar se é sangue humano, se não é, Uhum. mas para fazer a extração de DNA, aí já é um. Tem que ser um biólogo, um médico, E né, aí tem que ir para um legista. laboratório, é isso? Isso mesmo, tem que ter um laboratório. Hoje nós temos algumas parcerias com laboratórios credenciados, né? Então, se eu tenho um vestígio ali de sangue, por exemplo, numa cena, após ser realizado, obviamente, o trabalho da polícia oficial, e ficou algum vestígio, eu posso coletar e mandar para um laboratório, né? E assim fazer um parecer técnico. E aí você pode fazer isso com sangue, você pode fazer isso com fios de cabelo, Sim, sim. você pode fazer com saliva, pode fazer com, enfim, com esperma, com tudo isso. Isso mesmo. Coleta tudo. Coleto tudo. Como eu posso, voltando lá atrás na sua primeira pergunta, solicitar uma amostra que está guardada lá,
porque tem que guardar uma contraprova, isso está previsto em lei. Então, tem um sangue, eles têm que guardar um pouquinho de sangue para se caso for solicitado. E aí que acontece aquela questão de eu chegar e não ter mais sangue, não descartamos a contraprova, não tem mais. E quando acontece isso? Isso vai dar um problema lá na frente? Com certeza, com certeza. Se é uma prova que está trazendo prejuízos para o meu cliente, é a primeira coisa que eu vou quebrar. Como que eu vou fazer uma análise, como que eu vou fazer uma contraprova se não tem amostra para eu analisar? Então, eu vou utilizar o meu conhecimento para confrontar aquele resultado. E mesmo que já foi analisado, que a amostra já passou por dentro do equipamento, eu começo a analisar a metodologia que eles utilizaram para saber se está validada, né, se os equipamentos estão dentro da calibração correta, porque pode dar um falso positivo. Entendi. E tem um outro caso interessante que envolve pessoas desaparecidas. Sim. Como é que a perícia vai atuar nesses casos? No caso, nós trabalhamos mais com a investigação, né? Tá. A investigação ela tem uma certa diferença da perícia. Eu costumo dizer que a perícia é as ciências, é a análise. E a investigação é a parte operacional, é o levantamento técnico que vai ser realizado. Então, aí já voltamos para a parte da investigação profissional, né? Que chamam hoje de detetive, investigadores, né? A lei ela é bem ampla para isso também. E é um trabalho legal a ser realizado no Brasil que quase ninguém conhece, né? Mais investigadores. Investigadores. Não, e assim, é legal a gente explicar isso para aqui para as pessoas, que qualquer pessoa pode investigar. Com certeza. Né? Investigação, qualquer um mesmo pode realizar esse trabalho. Pode fazer. A gente precisa deixar claro que para cumprir, né, um mandado ou pedir, oficiar, né, uma busca e apreensão, só quem pode fazer isso é a autoridade policial. Isso mesmo. Mas investigar, por exemplo, o que a gente faz aqui no jornalismo investigativo é investigar o tempo inteiro. A gente fuça, refuça, mexe, lê, procura, né? A gente vai... E é muito amplo. Hoje tem até associações, né? Tem ONGs de pessoas desaparecidas, né? Que é incrível e muitas pessoas colaboram gratuitamente, né? Nesse caso em questão, né, do menino que foi desaparecido, ele estava indo para uma entrevista de emprego e não voltou mais, né? A polícia foi atrás, não encontrou e no dia que eu estava ministrando um curso, né, o corpo dele foi encontrado pela minha equipe. Então, nós tínhamos ali umas... Ele estava morto. Estava morto já estava 53 dias, salvo erro. E eram 20 investigadores me ajudando gratuitamente, né? A família não tinha condição de pagar, então nós fizemos gratuitamente esse trabalho. Pro bono. Pro bono, 100%. E conseguimos mostrar elementos que a família não teve pela polícia, né? Inclusive, foi nós que informamos o DHPP que ele já tinha sido enterrado, que ainda estava sendo procurado, né? Então, a gente levou essa informação para ver a defasagem que é, né, da quantitativamente, de número de peritos na rua trabalhando. Então, não tem como, não é culpa deles. Não, e tem uma outra informação que é importante, né? As famílias precisam avisar quando as pessoas são encontradas, porque senão elas ficam dentro, né, dessa métrica, né, dessa estatística, e ficam ainda nesse banco, né, de pessoas desaparecidas e a polícia procurando alguém que ou possivelmente já voltou para casa ou que infelizmente veio a óbito. Tá sem vida. Sim. Então é importante que as pessoas, né, do mesmo jeito que vão lá fazer a comunicação do desaparecimento, que façam a comunicação. Com certeza, hein? Hiper importante porque né? colabora com a polícia isso, né? Mas o interessante é que quando a mãe nos contratou, né? Porque há um contrato, mesmo que é pro bono, eu faço contrato, tudo bonitinho. E ela falou, só quero saber uma informação, porque já morreu, né? Não tem mais como trazer ele de volta. Mas eu quero saber se ele sentiu dor na hora da morte, que ele tirou a própria vida, né? Ele estava num nível ali, digo, de inconsciência alto, né? Por causa de medicamentos que ele estava tomando, né, e até tratamento mesmo que estava fazendo. Então, ele estava realmente com problemas, infelizmente não foi possível ser resolvido, mas o que mais chamou a atenção é a inteligência real que ele teve. Então, analisei o caso, né, eu fui na casa dele, tinha uma mesa branca, hiper organizada, até falei, nossa, mas a senhora limpou? Não, é ele que deixou assim, tá do mesmo jeito que desde o dia que ele saiu, hiper organizado. E diante disso, nós conseguimos levantar informações que estavam ali no local como anotações. Falei, nossa, como assim? Um monte de anotação que ele estava fazendo de cálculos.
E quando nós chegamos no local, que encontramos todos os vestígios que a polícia infelizmente deixou no local, né, aquilo ali foi um acervo maravilhoso para nós conseguirmos trazer resultado para a família. E a mãe falou, eu quero saber se ele sentiu dor. Eu falei, nossa, que pergunta diferente, né? Porque eles são religiosos, ela queria saber se ele mesmo se ele tinha se matado, se era homicídio, mas eu não conseguia mostrar isso com exatidão por causa do tempo também que já tinha passado. Mas eu falei, isso eu consigo quimicamente responder, se ele sentiu dor ou não. E ele não sentiu dor. Porque todos os vestígios que estavam na cena, como os medicamentos que ele calculou para tomar, ele calculou para realmente ter um relaxamento da garganta dele aqui no momento. A árvore tinha 1,80 m aproximadamente. Ele fez um autoextermínio. Ele tinha 1,90 m. A árvore era menor do que ele. Isso que foi estranho logo de início, né? Que dá a entender que pode ter sido um homicídio. Mas não, ele se dopou mesmo numa quantidade exata de medicamento para que ele não sentisse dor na hora da morte. E quando eu trouxe essa informação para a família, a mãe desabou, né? Falou, realmente me trouxe conforto essa informação, porque eu vi que ele não sofreu. Né? E é o mínimo do conforto. O filho não ia trazer de volta, mas o conforto para a família entender como que foi a dinâmica, isso foi importante. Né? Tadinha dessa mãe, é muito difícil. Muito Esses difícil. casos são muito dolorosos. Sim. Mas, Danilo, vamos com você não só atuou, como você estudou muitos casos. Com certeza. Desses casos que você estudou, mas você não atuou, se você tivesse que escolher 2 ou 3 que você fala, nossa, isso aqui realmente eu gostaria de poder ter estado dentro dessa cena de crime, porque que tinha tudo que um perito gostaria de fazer. Que casos seriam esses? Eu, com certeza, escolheria o caso do delegado Dr. Paulo Bilinski, né? Porque foi a minha primeira solicitação em rede nacional, né? Do Domingo Espetacular. E eu estava como consultor, porque nenhum perito queria falar nada. E eu nunca tinha aparecido na TV. Eu falei, eu topo, eu quero estudar o caso. Tá. Então, eu levantei informações, né, para que pudesse colocar ali. Acho que eu fui o primeiro perito a aparecer na TV falando do caso dele. Só que eu não estava na cena, então isso me trouxe muito atrito. Falei, caramba, queria estar naquela cena, queria ir até o local. Né? Nenhum dos lados me contratou e eu, muito menos, fui lá com os peritos oficiais. Então, passei minha visão técnica de uma possibilidade que tinha, sim, dela, que foi uma pergunta, né, na verdade, que a repórter fez, que existiria a possibilidade dela tirar a própria vida, né? E eu provei que sim, que existe sim a possibilidade. Então, muitas pessoas são limitadas com o que vê em filme, na televisão, né? Mas a perícia vai muito mais além do que o CSI. Não, sim, mas eu te digo, e os outros casos? Porque são tantos, né? Sim. A gente tem casos ali, assim, casos, inclusive, casos muito antigos, que são, assim, vamos dizer, a gente pode falar fascinante cientificamente, no sim. Da sim. ciência, falar, Sim. olha o que a ciência descobriu. Uhum. Quais seriam esses outros casos? O caso da Isabela também foi um dos primeiros casos ali que eu Isabela estudei. Nardoni? Isso, né? Porque a quantidade de vestígios que tinha ali na cena era incrível. Você achou né? que foi bem feita aquela perícia? Pode Nossa, ser honesto, difícil. seja honesto. Perfeito, eu acredito que não. Tá. Né? Acho que faltou mais tempo para eles realizar um trabalho melhor ainda. Você acha que se eles tivessem tido mais tempo, mais... Com certeza. Mas sem você dúvida. tem dúvida da autoria do crime? Olha, eu não posso dizer que eu tenho total certeza, porque eu não estava ali realmente fazendo esse trabalho. Eu até não costumo comentar muitos casos que eu não atuei, para não causar essa divergência com os colegas assim, até. Não, lógico, assim, mas a gente pode ter a nossa opinião. Com certeza, né? com E certeza. falar, não, esse realmente foi um excelente trabalho, o que você está trazendo Sim. aqui, olha, talvez tivesse tido tempo, mas que a gente sempre vai estar aqui explicando. Sim, Você acabou de dizer no começo, são muitos casos para pouco tempo isso e mesmo. poucas pessoas. Sim. Mas aí eu vou te fazer uma pergunta. No caso de Isabela, a gente sabia que ali só tinham 2 adultos e 3 crianças. Sim. Como que aquela menina sairia pela janela? E o que mais me chamou a atenção foi uma gota de sangue. Não, a gota de sangue, Aquilo ali realmente para todos foi... os peritos, isso Sim. é É a cereja do bolo, né? a cereja do bolo. Sim.
Mas aí vamos parar para pensar aqui, porque a gente tem as câmeras de segurança, a Sim, gente tem o GPS que sim, comprovava o horário que o carro chegou, sim, a gente tem a primeira ligação para o 90. perfeito. Então você tem ali, a delegada ela conseguiu inclusive estimar muito bem o tempo, né? Sim, Do tempo que tem, ele desliga o carro uhum, e o tempo do primeiro chamado do 90. Eu não sim, vou lembrar agora exatamente quanto tempo era, mas ela chega naquele tempo, perfeito. a uma quantidade X de minutos. Uhum, Aí temos as câmeras do elevador, que, sim, né, eram novas, poucas pessoas moravam naquele prédio. 2 adultos entram dentro de um apartamento com 3 crianças, 3 uhum, crianças muito pequenas. Vamos lembrar que 2 eram quase bebês, isso né? mesmo, era Enfim, bem e uma pequenininho. menininha muito pequena. Sim, Apesar daquela bagunça, né? Porque o apartamento era realmente, a gente viu as cenas, você também deve ter sim, visto, era de um horror, né? dá para ter um norte do emocional deles, como que tava ali, né, o Exatamente, psicológico. daquela bagunça enorme. Mas o que acontece? Aquele apartamento tinha tela, Sim, aquela tela de segurança, né? sim, Eu tenho essa tela de segurança, as minhas filhas já são grandes, mas é por causa dos bichos, né? sim, Para não. E assim, ela é difícil de cortar. sim, sim, Porque eu lembro uma vez quando a gente trocou, porque elas vão ficando sujas, né? sim, Ela chega branquinha e vai. Chegando, sei lá, depois de alguns anos, elas estão praticamente cinzas, né? sim. Cinzas escuras. Eu pedi, deixa eu cortar. Cara, aquele negócio não é fácil de cortar, Sim, não. Ela tem se uma for resistência. polimérico é de alta resistência mesmo. Tem que ter força que uma Isso. criança não teria para Que eu, cortar. exatamente. Então, assim, ela teria que subir, ela teria que ter a destreza com uma tesoura. E Sim, até lembro que também na época eu perguntei para uma professora, eles vão ensinando criança, né? Ensinando a sim, cortar, pintar, aquela coisa. Mas ela não tem aquela destreza para segurar uma faca, como cortar, porque também dependendo como você vai cortar, você vai se machucar. sim. Então a gente tem 2 adultos, 3 crianças, um apartamento todo cheio de tela, Uhum. de proteção. Eu concordo com a história da gota de sangue, que deixa muitas dúvidas. Uma única gota de sangue, aquela coisa Sim. né, a bagunça toda, tinha uma fralda e a gota de sangue na soleira. Mas não existe outra possibilidade Uhum. se não fossem aqueles 2 adultos Sem dentro daquele dúvida. apartamento. Sem dúvida. Nessa questão, sim. Eu só falo da questão de quem foi dos dois ali Ah, responsável sim. por arremessar ela, né? Mas dela se jogar. Isso aí, para mim, é extremamente impossível no contexto do caso. Então, reformulando a minha resposta, considerando o tempo, né? Foi um caso que mais me chamou a atenção. Né? Eu acredito que na época mal sabia o que era perícia de verdade. Mas com o tempo, com os elementos, a reprodução simulada que fizeram, que para mim foi sensacional. Foi a primeira reprodução que eu vi na vida, né? Foi o Uhum. caso deles pegando o boneco, com o peso. E o interessante que me chamou a atenção na época, além da gota de sangue, que eu ainda nem sabia o que era perícia direito, era que eles estavam medindo a distância da ponta do pé dela, encostada no chão, até a distância da onde foi cortado, e não bate essa informação. Sim. Então é impossível sem que seja um adulto da altura. Então o que bateu muito para mim foi a altura. Inclusive a gota de sangue, né, que tinha lá, foi ela que saiu ali gotejando sangue e se jogou, uma possibilidade que eles estavam alegando, que eu não acredito, obviamente. Mas se analisar o diâmetro daquela gota de sangue, é possível saber a altura que ela estava, vamos dizer, possivelmente sendo carregada. Sim, você sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o Dr. Laércio, Sim, que foi o perito legista excelente. que cuidou do corpo da Isabela. Uhum. Na verdade, era uma equipe, mas quem faz mesmo a perícia é o Dr. Laércio, não é o Dr. Tiepo. E, assim, o Dr. Laércio, inclusive, já faleceu, mas um médico incrível, Que fez um trabalho incrível, incrível. inclusive. E ele, na verdade, quem explica a morte da Isabela, e brilhantemente, para mim, foi ele, muito mais do que a perícia. Sim, E os médicos legistas são muito reticentes, eles né, se mantêm sempre. E eu entendo isso perfeitamente, porque em respeito à família, sim. em respeito né, àquela pessoa que faleceu e morreu. Mas ele explicou como se deu a morte da Isabela, porque ele fala: Carla, quando eu cheguei para fazer a análise do corpo, eu cheguei com a seguinte informação: uma criança caiu do 6º andar. Sim. O que eu imaginei que eu ia encontrar? Uma criança com ossos quebrados. Uhum.
E quando eu chego no IML, eu vejo uma menina já com o lábio bastante arroxeado, com a língua, né, Protrusa. exatamente para fora da boca, as pontinhas dos dedos já ficando roxas, e ele começa a ver já algumas marcas de hematomas aqui no Sim, pescoço. por Então pressão. ele olha o seguinte: essa criança não morreu da queda. Aconteceu alguma coisa dentro do apartamento. Uhum. Porque ele fala o seguinte: ela não tinha, inclusive, sinais de ossos quebrados. Uhum. E ele ainda falou uma coisa, ele falou, Carla, uma criança naquela idade e o corpo humano, ele disse que assim, é incrível. Sim. Ela poderia ter caído e teria sobrevivido do 6º andar. Diferentemente, talvez, de um adulto, que dependendo da queda, Sim. se a queda se bate uma cabeça, é fatal, enfim, dependendo na nossa coluna, onde ele vai Sim. se romper ali. Mas ele fala o seguinte: essa menina, ela não morre da queda. Ela morre em Morreu antes. decorrência de uma esganadura. Uhum. E ele vai explicando, só que ela ainda chega no hospital com vida. E ele me falou, para mim, foi uma das frases mais marcantes da investigação criminal. Ele fala o seguinte: essa menina, ele diz o seguinte, que ele não consegue enxergar nessa cena de crime que aquilo foi algo premeditado, ou pensado, ou planejado, mas uma sucessão de coisas que foram dando erradas. Sim. E aquele casal, no desespero de, sabe, apagar vestígios, Isso de se mesmo. livrar do BO, vamos Isso colocar mesmo. assim, jogaram o corpo. Porque ele falou, a menina, ela devia estar com uma respiração muito fraca. Como eles não são especialistas, eles acharam que a menina estava morta, mas a menina estava viva. Sim. E ele explica o seguinte, a frase que me marcou: ela tinha um determinado tempo, eu não me lembro se eram 3 ou 6 minutos, para fazer a massagem cardíaca e ela voltaria. E não foi feito. E não foi feito, porque eles achavam que ela estava morta. Sim. E que o que ele falou, no momento que ela sofre a esganadura, Sim. é o que ele diz, né? Eles ligaram os estertores da morte. Então tem um tempo para você parar aquilo, né? Vamos dizer, né? Fazer o processo Interromper, né? de reanimação. Isso. E o que ele contou, que é muito interessante, é que a menina tinha um sofá. E, nitidamente, a menina devia estar chorando, porque já tinha machucado a cabeça, e é uma área que, né, tem muito sangramento, e criança faz mãe, aquela coisa que é tudo natural de criança. Então, Sim. tipo assim, chegaram, deve ter tido alguma discussão. Então, quando, possivelmente, ou o pai ou a madrasta foi colocá-la no sofá, tipo, fica quieta, erraram. E ele acredita que tenha sido o pai, porque a menina está com o isquio quebrado. Então, quando ele arremessa ela com muita força, ele erra o sofá e a menina cai no chão. Ela não cai em cima do sofá, porque ele falou, se ela tivesse caído em cima do sofá, ela não teria quebrado o isquio. E ela quebra aqui, e ela, que é um mecanismo de, sabe, de segurar, ela acaba machucando a mão. E o que acontece? Quando isso acontece, que a dor é muito grande, ela está chorando, a criança chorando, e aquela coisa, e você engole um pouco o vômito. E nisso, fica quieta, tipo, segura, sabe? Assim, fica, Sim. sabe? Tipo, para de chorar, porque às vezes, são atos impensados e, assim, idiotas de você querer que uma criança pare de chorar. Sim, tipo, até para os vizinhos não ouvirem, né? Exatamente. A menina desfalece. E é nesse momento que eles acham que possivelmente mataram a menina. Aí vem a sucessão de o que fazer com esse corpo. Sim. Que ao invés de ligar, né, para um resgate, pedir ajuda, eles resolvem que vão se desfazer do corpo jogando pela janela. Só que a menina é encontrada com vida, ela é levada até o hospital com vida. Sim. Infelizmente, ela morre aí já no hospital. Então, assim, para mim não há dúvida que isso ali foi o casal. Sem dúvida. Nenhuma. A questão, concordo com você, quem é que jogou? Foi ele, Sim. foi ela? Mas com essa informação, né, do laudo médico, aí é uma consideração incrível que é feita
pós a perícia de local, né? A qual o médico, ele, como o pessoal costuma dizer, né, ele conversa com o corpo, né? O corpo começa a trazer informações pós a perícia ali de local que realmente pode até mudar todo o contexto inicial que foi realizado no local dos fatos. Não, porque toda aquela a perícia, ela foi muito importante, inclusive, né, para comprovar que não tinham outras pessoas, Sim. que nunca entrou ninguém, que não tinha ninguém, até Arrombamento que não tinha citaram, né? arrombamento, tinham as câmeras que comprovaram que ninguém subiu e desceu. Sim. Então, assim, quem entra um fantasma, né? Uhum, Sei lá, um ser de outro planeta pegou a menina e jogou. uhum. Isso não era possível. A questão toda é porque eles não são réus confessos, né? Uhum. Então, isso levou àquela comoção, e é lógico que a gente está falando de uma criança, Sem é dúvida. filha daquele pai, aquele pai deveria estar protegendo e cuidando dela. Eu não entendo como ele não se joga da janela, né? Porque Com certeza. imagina, você fazer aquilo com a sua filha, eu não consigo, porque assim, quando a gente tem filho, né, a gente dá a Com nossa vida certeza. para salvar a vida do filho, É por isso né? que eu acredito que a mente dele não é normal, não é uma mente normal, não é uma mente de pai, né? De quem tem um filho que é para proteger. Uma pessoa que tira a vida da própria filha não é normal, né? Não é normal. Mas tem um outro caso que eu quero trazer aqui para você, que é muito bom, que também esse envolve uma perícia, e só que a criminosa, ela achou que ela era perita. Adoro. E ela resolve. Gente, a história é maravilhosa, que é o caso da Suzane. Sim, Você deve ter estudado bastante. sim. Quando a gente entrevista os peritos também, e é assim, muito interessante, porque ela usa luvas, meias, que era para não deixar vestígios. O próprio perito para e fala, mas qual o problema de eu encontrar dentro da casa dela cabelo, pelo dela? Sim, não faz sentido, né? Encontrar, tipo assim, não, se encontrar aqui as minhas digitais nessa mesma, a Carla É senta normal, aqui, né? Não seria encontrar na sua casa, né? Porque Sim. eu não te convidei, como é que tem digital sua na minha casa? Sim. E ele vai contando aquilo tudo, né? E assim, os erros, como deixar. É uma artista, né? Não, Eu porque acho que ela assiste assistia muito CSI. CSI. Ela Isso. falou: não, vou fazer o crime perfeito. E não existe crime perfeito. Não existe crime mal investigado. Existe crime mal investigado. Não, e aquilo tudo. Deixar, enfim, um revólver. Que criminoso deixa um revólver? Esqueceu, né? A principal arma que ia utilizar no crime. Nunca vão deixar o revólver, vão levar É o com criminoso com TDAH, provavelmente. É. Ela ia usar esse termo, acredito que depois, né? Então, assim, mas assim, é fantástico, né? E até tem um outro dado que é muito relevante, que é a história do saco plástico. Ele contando, falou assim, eram sacos plásticos que estavam perfeitamente dobrados Sim. e assim, enfileirados. O plástico é uma coisa muito escorregadia, né? Sim. Então, Não é um tecido, né? Se for um não. tecido, é normal. Então, assim, e o saco que é encontrado na cabeça da mãe era daquela, vamos dizer, Do local que daquele estavam os outros, conjunto o dos conjunto de outros. plásticos. Daquele mesmo lote de sacos, vamos dizer assim. E ele falou, era impossível uma pessoa pegar um saco, ainda mais naquela coisa, né? A gente está falando de um crime, Sim. sem derrubar aquela montanha de sacos, porque eles estavam empilhados. Você vai para o chão, vai cair todos. E ele fala, isso aqui é de alguém que está muito acostumado com esse nível de organização, porque já sabe até como tirar. Sabe quando você está Sem derrubar. condicionada? Sim. Não deixa bagunça, porque, diferentemente da casa da Isabela Nardoni, do pai, que era Sim. uma bagunça, a casa da Suzane, Era hiper organizada. hiper organizada, com poucos objetos, super limpa. Então, era assim, não tinha nada fora do lugar. E continuou não tendo nada fora do lugar, mesmo naquela cena de crime. Sim. E o incrível é que, assim, tanto esses detalhes da cena, como o pós, né, crime, quando vai ali para uma audiência, eu comecei a analisar os momentos que ela aparecia, né? Então, analisando ali o jeito dela, a vestimenta, ela usava camisa com estampa específica, né, para mostrar que é uma menina, o rosto, o cabelo. Então, ela realmente fazia, para mim, uma artista, que ela queria fazer uma encenação para mostrar que ela era frágil, que jamais ela poderia fazer algo do tipo.
Não, mas aí, como dizem os psicólogos forenses, é a máscara social dela, Isso né? mesmo, Ela tem que vir com aquela máscara social porque ela tem que te puxar para o lado dela. isso mesmo. Porque ela não quer que, né, a casa caia. Mas, assim, é tudo tão absurdo. E eu não vou esquecer aquela delegada maravilhosa, doutora Cíntia Catanduva, que quando sabe que são eles que estão envolvidos, até porque o elo mais fraco era um dos irmãos, que acaba comprando Sim, uma moto, enfim, com dinheiro. Ela falou que tem coisa aí, que ela separa todo mundo, e ela fala, cada um vai para uma sala de interrogatório, e ela fala assim, eles tinham tudo, Carla, combinado. Tudo, 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 tudo do crime combinado. Eles só não combinaram o que fizeram dentro do motel. Cada um transou com uma pessoa diferente. Ou seja, porque eles combinaram que eles sim, iam fazer, falar, até a nota, lembra a nota do motel? Quem que pede sim, nota de motel? Gente, ninguém, né? Tipo, olha, que é o recibo. o recibo. Literalmente que é para provar que foi. Ele queria provar que não, eu estava aqui. Enfim, gente, mas o que ela falou. Só que, quando eles entraram ali, que é o pós-crime, eles relaxaram. E aí, toda a combinação, que o que aconteceu deixou um aqui, levou o outro, abriu e não sei o que lá, aquela parte não foi combinada. Uhum. Então, eles não sabiam. A única coisa que eles falaram, que ela nos conta, é que eles tinham fumado maconha. A única coisa que. E pedido, acho que, um sanduíche. Mas todo o resto Acredito que foi a coisa era mais diversa. importante ali naquele momento para eles. Ela estava com uma outra pessoa e ele com uma outra pessoa. Porque ele, Sim, nossa, conversa. Aí até que o irmão acaba confessando o crime e aí eles acabam confessando, eles são réus confessos, sim, até porque com isso ganharam um atenuante da pena, né? com Porque certeza, confessaram o crime. com Mas certeza. é um universo muito Cientificamente falando, incrível, porque né? Muitas pessoas nos tem muito interpretam diferente, é mistério. muito mistério, E, é, né? e, é nesse, e é- são nesses detalhes que são, os mistérios vão ficando fascinantes. Quando É você isso mesmo. consegue descobrir essa digital que ninguém tinha visto, Sim, aquela gota de sangue que está estranha, porque só uma gota de sangue. A história, o corpo fala. É isso que as pessoas adoram. com certeza. E isso te fascina. Com certeza, né? Quando eu escolhi a área das ciências, não foi por acaso, né? Eu acredito que no meu inconsciente já estava que era para desvendar crimes, né? Ali e fazer perícia, né? Fazer investigação. Então realmente é fascinante porque eu costumo dizer que eu acho não existo para o perito, Sim. né? Então eu acho que pode ter acontecido, né? Suposições é muito complexo. Claro que numa conversa a gente acaba dando a nossa opinião, mas num laudo não existe a opinião, né? Sim. A própria lei diz que o perito não pode dar opinião do caso dele. Mas eu gosto de iPhone, eu não gosto de motor. Não, pouco importa. É verde ou é azul? O que que é? E por que que é? Então, nós utilizamos a ciência para provar realmente, né? E não ficar em falácias. Eu vejo muitas pessoas leigas mesmo, que nem têm noção de nada e viram, né, ali peritos de internet, né, nos comentários, né? Nossa, nem me fale. Querem dar o ponto de vista e até incriminar muitas vezes o inocente. Sim, isso é muito perigoso, né? Com certeza. E o que mais tem de incrível nessa sua maleta? Ela vai ficar, ele trouxe para mim de presente, gente. Ele não vai Essa não, botar. né? Vamos ver a Olha, próxima tem aí. aqui, ó. Um dos principais aqui que eu tenho, né, que o perito jamais Ele tem um pode martelo, faltar. gente. Por que tem um martelo? Esse martelo aqui é para fazer teste balístico, né, que eu utilizei. Ah, entendi. Não é para bater em ninguém. Não, esse daqui é um martelinho aqui de polímero, né, de Aham. borracha, que eu uso também para fazer teste balístico. Mas a luva eu acredito que é um dos elementos mais importantes que tem E tem que ser na azul? perícia. Eu gosto do azul. Mas pode ser qualquer cor. Pode ser qualquer cor, mas geralmente a luva branca é mais para quem trabalha com partes biológicas, né? Geralmente mais médicos, enfermeiros usa, dependendo do médico, se não for cirurgia. Então a coloração azul é mais para identificar a composição química também dela. E tem uma que é preta também. A preto o pessoal usa mais para a parte cibernética, de celulares, Ah, tá. computadores. Então é uma forma até, na verdade, de descarte para saber em qual lugar que você vai descartar. Se é uma luva branca, pode ter contaminantes orgânicos, né, biológicos, na verdade. Então, se for uma luva azul, pode ter contaminantes químicos, como ácidos, bases. E a preta é mais para utilizar ali, a gente usa mais para a parte informática, né? Esse daqui, ó, que está nessa caixinha, inclusive, que eu acabei não falando, muitos peritos de local eles utilizam também, né? Aqui é uma igual. solução tampão, né?
que é como se fosse, para quem não sabe o que é uma solução tampão, é uma água pura, vamos dizer. Uma água sem contaminantes, sem minerais, né? E aqui eu tenho, vou abrir esse daqui. Tá. Esse daqui a gente pode utilizar em cena de crime, né? Eu abro aqui, obviamente, de luva nitrílica, né? De preferência, de máscara. E eu consigo identificar, parece o testezinho do Covid, né? Então eu pego a pontinha aqui primeiro. Isso é para ver se tem sangue. Isso, então nessa caneca aqui tem sangue que eu tô vendo daqui, né? Então eu vou Tá. aqui coletar. Será que é Coleta sangue sangue mesmo? humano ou não é? Então eu coleto aqui. Tem um mínimo que for necessário, já vai identificar. Então eu coloco aqui e eu vou misturar nessa solução tampão. Vou chacoalhar aqui. Essa pontinha, eu quebro ela, né? Olha. E ela virou um conta-gota. Então, será que é sangue mesmo? Eu vou colocar Adoro, vou ter que comprar isso. uma gente. gotinha, vou te dar um de presente. Eu vou deixar aqui, ó, uma gotinha aqui, 2, 3 gotinhas e, ó, ele vai começar a puxar pela capilaridade do papel. E olha lá que legal, ó. Ele já vai identificar. Vamos ver se vai ficar um risquinho ou 2 risquinhos. Então, aqui eu já consigo saber se é sangue humano ou se não é sangue. Inclusive, se for sangue animal, dá negativo. Ah, dá negativo? Dá negativo para sangue animal, porque o sangue animal ele é diferente do sangue humano. Não vou explicar biologicamente, que não é muito a minha praia, né? Mas aqui, ó, ficou, por enquanto, um risquinho só, né? Então tem que ficar 2 marquinhas aqui nesse ponto 1 e ponto 2, né? No C e no T. Então ele vai mostrar se realmente é sangue humano ou não. Então Ou não compensa seja, sair espirrando luminol, que nem eu falo para os peritos, né? Muitos me... Porque você ele é consegue químico, luminol? não é Sim. aquilo? O luminol ele reage ali em 2 minutos, é muito rápido. Então não é que nem espirra e vê e filma. Posso ver? Pode, fica à vontade. Então não dá Só muito ficou tempo. um risquinho, gente. É sangue Só de ficou vampiro. É sangue de Mentira, vampiro. porque vampiro não tem sangue, né? Então a gente tem esse daqui que pode ser utilizado em local, mas quando eu vou fazer uma assistência técnica, né, uma perícia particular, eu não faço uma análise, eu faço pelo menos 10. Isso Aí tudo é coloco numa caro, não tabela. é? Razoável. Porque assim, essa tua maleta, ó, quando a gente está pegando aqui, tudo isso é usado uma vez, depois tem que ser descartado. Isso, esse aqui usou já está descartável já. Esse daqui, esse kitzinho aqui é presente, vou deixar aqui. Ó. Olha, Esse ganhei um aqui é presente. seu. É. Ai, gente, morro de inveja. porque Mas agora um dos que eu tenho mais que eu coloquei do lado da minha maleta, tá Ó, aqui, quer ó. ver? Que é um presentinho para vocês aqui, tá? Ai, que delícia, Trouxe olha. aqui, Ó, que você a não vai gente ficar ganhou com uma caneca presente. só para tomar o seu nossa. café. Ah, temos a caneca tem dele também. coisas aí, Depois tem que dar caneca para ele também. Aqui, ó. Eu já agora, não é só a caneca do Bruno Fraga. Bruno, ó, tá vendo aqui? O Bruno é nosso Bruno parceirão. é parceiro aqui, viu? Trabalho incrível que ele Gente, faz. olha que linda. Essa é a caneca do Empate Forense. Trouxemos Ó, aí vou com fazer muito muita carinho, tá? Opa, Embalada. ainda Tem um presentinho aí, ó. Cuidado aí. Olha, ainda ganhei um pin. Foi feito aí pela Ana Júlia, embalada aí pela Ana Júlia e pela Bianca também, a Olha minha que esposa, linda, que é a nossa ó. diretora. Ana Júlia e Bianca, muito obrigada pelo presente. Chique, né? O broche tá aí também. Tá aqui, nosso ó. pin. Esse daí é só para Aqui, eu vou pessoas colocar. especiais também. Gente, agora eu tô muito poderosa, você não tá entendendo. Olha só, Danilo, você não tá entendendo. Olha, tem mais coisa aqui. Tem. Para, que eu ainda ganhei uma lupa. Ó, Uma lembrancinha do Empate Forense eu aí. já tenho esse óculos, né? Agora com a lupa, eu vou achar até o que não deve. Kurt. Cadê? Olha, ainda tem mais coisa? Ah, tem o cartão dele. Ah, tá o cartão. Eu nem sabia que tava. Ana Júlia, tá? Ana Júlia de novo. Ganhei tudo isso. Adorei meus Sim. presentes. Muito obrigada. E assim, vou contar uma novidade para as pessoas. Tá vendo o Danilo aqui? Ele vai voltar muitas vezes, mas não agora no podcast, agora lá no Investigação Criminal. Vai Maravilha. sentar e vai analisar os casos com a gente. Conta comigo, com A certeza. gente vai ver, vai sempre trazer informação de qualidade para as pessoas, explicar o que está acontecendo. Sem dúvida. Muitas vezes é muito importante a presença de um perito, até para explicar, olha, ainda não temos elementos suficientes. Sim. Tem alguma coisa aqui que está estranha. Essa cena, ou essa perícia está muito bem feita, ou faltou isso. Tem sempre muitas dúvidas, tem Com muitos certeza. casos. Aí eu vou te dizer, tem casos emblemáticos que envolvem perícia, como o caso Pesseguini, se aquilo, se o menino teria matado a família ou não. Tem muita gente que tem Sim. dúvida. Tem um outro caso aí que é um outro caso muito emblemático, que é o Henri Borel, no Rio de Janeiro. Sim. Né? É, o menino Porque Henry foi um dos primeiros casos ali que eu tive uma
presença maior na perícia. Foi incrível E o trabalho assim, realizado. e aí, o que que aconteceu, né? Porque uma coisa que ninguém conseguiu explicar até hoje, por que que esse menino precisou de atendimento médico, Sim, né? O que que aconteceu? Que ele chegou lá no hospital, enfim. Então, tem muitas coisas que a gente precisa dos peritos com para tentar certeza. ler, tentar, enfim, você pega o processo do Henri Borel, acho que hoje já deve estar com mais de 10 mil páginas. Por aí, Então, com certeza. tem muita coisa, né? Tem, enfim, a própria defesa trouxe muitos assistentes técnicos de, Sim, assim, de excelente qualidade. Um é o Dr. Sami, que realmente está fazendo um trabalho ali. Eu sou muito fã do trabalho do Dr. Sami. Difícil, meu, sim, pegar esse perito pela frente, né? Porque é aquele que vai procurar pelo em ovo, com né? certeza. Mas ele é Faz um muito excelente trabalho, eu excelente conheço. trabalho. Mas Incrível. agora o Danilo é mais um desses, está aqui com a gente, junto com a equipe dele, e a gente vai ver muito esse rosto e as explicações para as pessoas. E vamos fazer muito teste aí, hein, Com Danilo? certeza. Fazer, né? E Eu não vou falar mostrar conte comigo, porque junto comigo eu tenho uma equipe maravilhosa que faz um trabalho de excelência. Mas é importante a gente mostrar a importância do seu trabalho. Sim, E a gente caminha para o momento filosófico do programa, que é as perguntas. Aqui maravilha. temos 5 perguntas. Você vai escolher uma Muito bom. e vai responder. Deixa eu só tirar esse aqui. Posso tirar esse aqui que está Pode. usado para cá, para a gente não bagunçar. O que é meu, eu já vou ficar com a mala dele, ele não está entendendo. Perfeito. Posso colocar aqui? Pode. Aqui, ó. Aqui tem 5 perguntas. Muito bom. Escolha uma, Danilo, e responda para a gente. Vamos lá. Vou escolher essa daqui. Então, escolhe. O que tem aí? Vamos lá. Histórias de investigação criminal satisfazem uma necessidade humana de resolver mistérios e buscar a verdade. O que você acha? Com certeza. As histórias, né, de investigação criminal, ela traz um êxtase, né, para nós ali quando estamos investigando, né? Estando trabalhando ou não no caso, né? Muitas vezes tem um caso ali que está passando na mídia, né? E qualquer vestígio que mostra ali na TV, nas imagens, nas fotografias, ou às vezes que a gente recebe até casos que não estão na mídia, né? Mas realmente buscar a verdade, eu acredito que é o principal princípio da perícia e da investigação criminal, né? Da investigação forense no geral. Muito bom. E agora fala um pouquinho das suas redes sociais, das redes sociais da tua empresa. Como é que as pessoas entram em contato com você? O meu Instagram é Danilo Pelege Oficial, né? O que eu tô todos os dias ali. Tem o da empresa que é Empate INPAT, Empate Forense Oficial, e também o da filial, né? Empate Forense Filial MG. E a gente vai contar uma novidade para vocês também, mais uma. A gente vai colocar aqui nas nossas redes os próximos cursos Maravilha. que o Empate vai estar oferecendo. Então, quem quiser fazer, o Danilo me contou, tem até cursos de imersão que as pessoas Sim. podem fazer, e não só para se tornarem peritos, mas para conhecerem melhor o assunto. Perfeito. Porque não necessariamente, por exemplo, eu não sou uma perita, mas eu trabalho com jornalismo investigativo. Para mim é muito Sim. importante entender como a perícia trabalha, Com até para certeza. que a gente sempre traga informação assertiva, para que a gente não repasse uma informação que não, Com sabe, que não está certeza. bem correta. Porque assim, o nosso trabalho é ajudar É e incrível. não prejudicar. Sem dúvida. Inclusive, quem segue o canal, eu vou dar um cupom especial também, tá? Olha, Se vai tiver ganhar. seguindo o canal, acompanhando, com certeza, Então vai ganhar desconto, hein? sem dúvida. Ó, para todo mundo que fica perguntando onde eu faço o curso, com quem eu faço o curso, olha aqui o Danilo. Danilo, adorei te conhecer. Seja muito Obrigado. bem-vindo. Gratidão imensa. Queria responder todos aqui, se tivesse Depois tempo. você vai Mas eu vou responder. voltar aqui. Isso, para responder outras. Vamos fazer lá Com o certeza. investigação. Gente, conversamos hoje com o Danilo Pelege, esse perito incrível, perito forense, e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Investigação Criminal Podcast.